Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Adriana e você está no canal Tour Literário, e no vídeo de hoje eu vou abrir com vocês alguns pacotinhos dos livros que eu comprei na Livraria da Travessa. Esse mês eu não comprei nada na Amazon, geralmente a maioria das minhas compras eu faço na Amazon, mas por conta de problemas de entregas aqui na minha região, né, as encomendas elas estão indo para a distribuidora dos Correios e na correria do dia a dia fica difícil ir lá para resolver isso. Então esse mês eu acabei comprando alguns livros na Livraria da Travessa. Bom, então vamos aqui ao primeiro pacote. Eu lembro que eu comprei alguns lançamentos. Vamos ver aqui. Primeiro livro, O Outro Lugar, da Todavia, lançamento da Todavia. Eu lembro que eu comprei, né, muitos lançamentos, inclusive da Todavia. Eu me interessei aqui pela sinopse do livro e, na verdade, eu também estou interessada em saber o que tem de novo no mercado editorial, o que tem sido lançado. Esse aqui, a escritora, ela nasceu em Israel, em 1982, mestre em psicologia clínica, já teve roteiros premiados com diversos festivais internacionais. E a Todavia também já publicou um outro livro dela, muito conhecido, as pessoas falam muito bem desse livro, que é Uma Noite Markovitch, que saiu em 2018. Inclusive é um livro também que eu tenho muita vontade de ler. E ela escreveu também Despertar os Leões. Esse eu não conhecia. Saiu em 2020. Mas esse Uma Noite Markovitch falam muito bem. Não sabia que era a mesma autora e eu achei bem interessante aqui a sinopse. E os livros da Todavia são incríveis. E aqui diz que a israelense Liliat Schuster, não sei se assim se pronuncia, provavelmente não. Enfim, a protagonista aqui, ela vive no Vale do Silício com o marido, Michael, executivo, sênior de uma empresa de alta tecnologia. A vida deles parece perfeita. Moram em uma casa com piscina e seu filho Adam é um excelente aluno em uma prestigiosa escola secundária. Tudo muda, porém, na noite em que Jamal Jones, colega de classe de Adam, desmaia e morre em uma festa. À medida que rumores sobre a natureza do relacionamento entre Jamal e Adam começam a surgir, Liliat está determinada a proteger seu filho. Mas ele poderia ter feito mal a outro menino? O mistério que Liliat está tentando resolver é o enigma da vida de seu filho. Esta é uma história sobre um choque frontal entre o sonho americano e a identidade estrangeira. Um romance psicológico pungente, adoro romances psicológicos, sobre relacionamento entre pais e filhos. Um thriller, adoro thriller, estou precisando ler alguns livros de thriller, centrado em uma mãe que se converte numa detetive compulsiva em busca de uma verdade que tem o poder devastador de arruiná-la para sempre. Nossa, olha, romance psicológico com thriller, combinação perfeita. Esse livro aqui, ele tem 286 páginas. Enfim, tá aqui o nome da escritora, O Outro Lugar, lançamento da Todavia. Então quem quiser conhecer uma ficção israelense, que mistura romance psicológico com thriller, numa edição incrível, fica aqui essa dica. Em breve eu vou fazer a leitura desse livro. Geralmente eu tô comprando esses lançamentos para já ler, pegar no final de semana e fazer essa leitura, para poder compartilhar com vocês, já que é lançamento, pra falar sobre o que eu achei, minha opinião sobre a escrita, sobre a história. E é isso. Então fica aqui essa dica. Se você já leu, deixa aqui nos comentários como que foi sua experiência de leitura. O outro livro, vamos ver. Olha, A Tríade do Tempo. Best-seller na área de desenvolvimento pessoal, administração do tempo, que é uma área que eu gosto bastante. Eu gosto de livros de desenvolvimento pessoal, na área de negócios, marketing e administração. Claro, não são todos, né? Mas eu tento ler o que há de melhor nessa área de desenvolvimento pessoal. E esse livro aqui, A Tríade do Tempo, eu li já tem um bom tempo. Eu li na versão digital na época, não tinha edição física. E foi um livro que me ajudou muito a me organizar. Foi o primeiro livro sobre organização, administração do tempo que eu li. Isso me ajudou bastante na época que eu estava fazendo o mestrado e também estudando para concurso. Então foi um divisor de águas na minha vida e eu realmente consegui fazer as coisas acontecerem, me organizar. O que eu confesso para vocês que se eu não tiver essa organização, eu esqueço dos meus compromissos, das coisas que eu tenho que fazer, então eu preciso ter realmente tudo anotado, organizado. E essas leituras, elas me ajudam bastante com isso. Então, realmente, esse livro aqui foi incrível na época e eu fiquei com vontade de reler. Ele também, ao final do livro, ele coloca vários formatos de planilhas pra gente preencher de acordo com o que ele traz aqui como parte teórica, e aí a gente vai preenchendo. Então, assim, foi um livro que
abriu minha mente nessa questão de organização, planejamento anual. Hoje tem bastante coisa sobre esse assunto, muitos livros, mas esse aqui eu lembro que me marcou bastante porque funcionou, eu coloquei em prática e realmente me ajudou bastante nessa época de vida de concurseira e também estudante de mestrado. Vamos para o próximo pacote. Eu peguei vários marcadores. Eles falaram, olha, pode ficar à vontade. Então, eu peguei bastante. Vamos lá, o próximo pacote, também desenvolvimento pessoal. Comece pelo porquê. Esse aqui é na área de marketing, negócios. É um livro sobre liderança, influência, desenvolvimento organizacional. Muitos produtores de conteúdo aqui na internet, eles recomendam a leitura desse livro. Então, como é um livro muito recomendado, eu resolvi ler também. Não sei muito a respeito, mas conforme eu for fazendo a leitura, eu compartilho aqui com vocês sobre o que eu aprendi com esse livro. Porque algumas pessoas e organizações são mais inovadoras, admiradas, lucrativas do que outras. Porque algumas despertam grande lealdade por parte de clientes e funcionários. Para Simon, que é o escritor, a resposta está no forte senso de propósito que as inspira a dar o melhor de si para uma causa expressiva, o porquê. Ao publicar este livro, o autor iniciou um movimento que tem ajudado milhões de pessoas a encontrar um sentido maior no próprio trabalho e assim inspirar colegas e clientes. Ilustrando suas ideias, Simon ele mostra que as pessoas só irão se dedicar de corpo e alma a um movimento, ideia, produto ou serviço se compreenderem o verdadeiro propósito por trás deles. Então é buscar o sentido do seu propósito com relação ao seu trabalho. Neste livro você verá como pensam, agem, se comunicam os líderes que exerceram maior influência e também descobrirá um modelo a partir do qual as pessoas podem ser inspiradas, movimentos podem ser criados e organizações construídas. E tudo isso começa pelo porquê. Então é isso. Livro sobre liderança, desenvolvimento organizacional e quando eu fizer a leitura eu compartilho também o que eu aprendi aqui com o livro. Próximo pacote, o Almanaque de Fran Lebowitz, não sei como se pronuncia. Também lançamento da Todavia, fresquinho, saiu esse mês. Esse livro aqui é um livro de literatura americana, ensaio, não ficção. Eu gostei muito dessa capa, edição maravilhosa, né, do Todavia. Esse livro ele tem 286 páginas. Mesma coisa, eu comprei esse lançamento porque além de despertar a minha atenção por conta da sinopse, é um livro que eu quero compartilhar minhas impressões aqui com vocês. E aqui diz o seguinte: quando a Netflix exibiu a série Faz de Conta que Nova York é uma cidade em que Martin Scorsese entrevista uma mulher hilária e cheia de manias, muita gente no Brasil foi apresentada a Franz Lebowitz. Gente, não assisti essa série e não conheço Franz Lebowitz. Vocês conhecem, já assistiram essa série? Deixa aqui nos comentários. O que muitos descobriram foi uma escritora que há mais de 50 anos circula pelo meio intelectual nova-iorquino com status de celebridade. O Almanaque de Franz Lebowitz reúne textos de dois de seus livros, Metropolitan Life e Social Studies, publicados em 1978 e 1981, a partir da coluna que ela assinava na Interview, que é uma revista. A cidade que ela observa e ironiza é a Nova York no fim dos anos de 1970, ainda não tomada pela gentrificação. Mas, mesmo tanto tempo depois, quase nada envelheceu. Fran é uma septuagenária que não perdeu 1 milímetro do veneno. Interessante. Ao ler este livro, me senti fazendo uma pós em comportamento humano, um mestrado em centros urbanos e um doutorado em sarcasmo. Não consigo imaginar a formação mais importante para sobreviver ao Brasil de hoje. Tati Bernardi. Deve ser bem interessante, né? Com esse tom sarcástico, deve ser hilário. Interessante também. Fran Lebowitz é um tipo particular de escritora, aquela que não escreve. Está muito bem cercada ao lado de Homero e Sócrates, mas por motivos menos nobres. Faz mais de 40 anos que ela não publica nada de novo, a não ser um livro infantil e já faz quase 30 anos. Olha que legal. Em compensação, fala pelos cotovelos. E as pessoas se acotovelam para ouvir o que ela tem a dizer. Seu nome leva milhares de pessoas ao teatro, centenas de pessoas ao YouTube, milhões à Netflix. Gente, como eu não conhecia. Não espere, no entanto, stand-up comedy, até porque ela está quase sempre sentada e não parece estar achando muito graça no que faz. Contudo, arranca gargalhadas, sem esboçar um sorriso no rosto. Esse livro deve ser maravilhoso. Já estou com muita vontade de ler. Tampouco se trata daquilo que hoje chamam de palestra motivacional. Franz Lebowitz é a anti-coach. Não tem nenhuma palavra aqui que vá te fazer levantar da cama. Isso que você tem em mãos é puro conteúdo desmotivacional. Há quem diga que Nova York não tem alma. Não só tem, como está viva em Fran
Lebovitch. Autoindulgente, autorreferente, mas sem perder a baixa autoestima jamais. Fran não poupa nada nem ninguém, mas a munição mais pesada ela guarda para si mesma, por isso encontra tanto eco na minha geração. Embora nos despreze tanto, ou por isso mesmo, apesar de prepotente, guarda para si o último círculo do inferno. Nunca ninguém levou tão a fundo a autoironia, lutando até o fim contra qualquer nesga de autoimportância. Foi ela quem nos ensinou que menosprezar a si mesmo é o primeiro passo para a gente conseguir conviver em perfeita desarmonia, como tem que ser. Gregório do Vivier. Bom, enfim, Franz Lebovitch, ela nasceu em 1950 em Nova Jersey, mudou-se para Manhattan nos anos 70, onde trabalhou como jornalista. Ela foi tema de 2 projetos de Martin Scorsese, o documentário da HBO e também a série na Netflix. Faz de conta que Nova York é uma cidade. 2021. Vou procurar. Ou então está aí. Parece ser bem interessante. E assim que eu fizer a leitura, eu compartilho com vocês. Gente, essa edição está maravilhosa. Próximo pacote. Vamos ver o que temos aqui. Todavia, cheio de todavia aqui. Diálogo Possível, por uma reconstrução do debate público brasileiro. Então, é um livro também de não ficção, do Francisco Bosco. Bom, sobre Francisco Bosco, é um tipo raro de intelectual, sua formação é ampla, como a dos melhores ensaístas. Conhece literatura, música, filosofia, psicanálise, teoria social, ciência política, mas essa variedade não está a serviço apenas da erudição, e sim do assunto que escolhe para examinar. Seu objetivo é sempre iluminar um problema pelo maior número de ângulo possível. Vamos ver aqui. É um livro de literatura brasileira, ensaio sobre democracia, sobre política do Brasil, história, debate público. Tá aqui ele, que é bem conhecido também. Bom, a minha intenção com esse livro é realmente ler sobre o que tem sido publicado recentemente sobre essas questões do debate público, sobre questões políticas com relação a essa parte histórica e política do Brasil, sobre democracia e história, mas sobre diferentes perspectivas. Então, resolvi começar por esse daqui, mas eu quero ler todas as vertentes e ficar por dentro do que tem sido produzido, do que tem sido debatido, falado, conversado, publicado, né, sobre essas questões. Então, resolvi começar por esse daqui. O livro ele tem 400 páginas. E como eu falei, minha curiosidade é ler também outras vertentes para o conhecimento mesmo. E eu quis começar com uma linguagem realmente mais contemporânea, uma linguagem mais acessível, espero, né, mais dinâmica. E eu vou começar com esses formatos, né? Não sei nada a respeito. E quando eu fizer a leitura, eu também compartilho aqui, né, minhas impressões com vocês. Bom, o tema escolhido não é trivial, simplesmente a encrenca em que o Brasil se meteu nos últimos tempos e desagou na eleição de um presidente avesso à democracia e na devastação do debate público, transformando adversários em inimigos e a arena de ideias num ringue de mentecaptos. O ponto de partida é uma limpeza da situação verbal. Bosco recolhe a melhor literatura política e econômica para desbastar o terreno e restituir complexidade às noções de liberalismo, socialismo, comunismo, identitarismo, entre tantas outras que se esvaziaram nas redes digitais. A proposta aqui é tornar o debate mais aderente à realidade e canalizar a energia transformadora para os alvos certos. O autor identifica 2 fraturas na identidade brasileira, a cultura popular e a democracia. Esses 2 pilares da autoimagem nacional foram rachados nos últimos tempos, deixando um rastro de ressentimento e violência. O caminho que conduz ao diálogo parte desse diagnóstico trágico, mas decisivo para restaurar a possibilidade do debate. Então vamos ver, né, o que ele traz aqui e reforçando, né, a minha intenção é ler diferentes perspectivas do que tem sido publicado sobre o debate político, tanto no Brasil como também lá fora. Próximo pacotinho. Estava doida para comprar livros desse autor. Império, como os britânicos fizeram o mundo moderno, da editora Crítica. Devo começar por esse daqui. Esse livro é uma síntese impressionante, pois apresenta um assunto tão importante por ângulos incomuns. Traz um texto aqui de fácil leitura. Melhor ainda, né? Na época em que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico cobria mais de 1/4 da superfície terrestre. Ainda que para as novas gerações esse período possa ser visto como nada além de uma época remota, o momento é propício para uma reavaliação. Neste trabalho, o autor argumenta que o Império Britânico não deve ser visto apenas como um passado vitoriano, mas sim como o berço da modernidade. Quase todas as características existentes no século XXI podem ser identificadas na extraordinária expansão econômica, populacional e cultural da Grã-Bretanha desde o século XVII até metade do século XX. Economia globalizada, revolução nas comunicações, mudanças raciais na América do Norte, a noção de humanitarismo, a natureza da democracia. Com a originalidade
e o rigor que fizeram o autor um destaque entre os historiadores britânicos. O autor mostra que, longe de ser um assunto nostálgico, a história do Império Britânico está repleta de lições para o mundo atual. Império Britânico, interessante. Civilização Moderna, tem ilustrações aqui. É um livro sempre muito recomendado, por um autor também consagrado nessa área, e eu aproveitei essa oportunidade. É um livro mais fino, então, como eu estou nessa correria do dia a dia, devo começar por esse daqui. Estou muito curiosa para começar a leitura dos livros dele. Vamos lá para o próximo. Civilização, Ocidente, Oriente. Deixa eu tirar aqui do plástico. Do mesmo autor, capa dura. Esse aqui não é capa dura, capa flexível, mas a edição é excelente, né? Tem também folhas amareladas. Esse aqui a folha é mais grossa, bem mais grossa que essa daqui. Mas essa aqui também tem qualidade, né? Folhas amareladas. Excelente edição. Essa aqui tem ela é um papel, ele é bem mais poroso, mais grosso. Uma edição excelente. Muito bonita. Também tem ilustrações aqui, coloridas. Nossa, que espetáculo de edição é essa? Aquele papel fotográfico. Nossa, que legal. Enfim, aqui ao longo do livro a gente tem outras ilustrações aqui. E assim, a vontade de ler esses livros, começar logo a leitura, é bem grande. Espetacular. Bom, vamos ver aqui. Aqui diz o seguinte. Bom, ele já é um escritor consagrado, né? Considerado o brilhante historiador britânico de sua geração, que escreve com grande estilo e elegância. E essa aqui é uma obra-prima, né, dele. Em 1411, se você desse uma volta ao redor do mundo, ficaria impressionado com as civilizações do Oriente. A China, da dinastia Ming, estava em pleno desenvolvimento. No Oriente Médio, os otomanos estavam se aproximando de Constantinopla, que seria tomada em 1953. Já a Europa Ocidental era composta de estados miseráveis como Inglaterra, França, Portugal, assoladas pela peste, por péssimas condições sanitárias e por guerras intermináveis. Esse é um assunto que me interessa bastante. Quanto à América do Norte, era uma selvageria anárquica em comparação com os reinos astecas, maias e incas na América Central e do Sul. Quando você terminasse sua volta ao mundo, a noção de que o Ocidente dominaria o restante parecia bem fantasiosa. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu. O que fez que a civilização europeia sobrepujasse os impérios do Oriente? Segundo o historiador, tudo se deve a 6 incríveis aplicativos que o Ocidente desenvolveu e que ninguém mais tinha: a competição, a ciência, o direito de propriedade, a medicina, o consumo e a ética do trabalho, e cada um desses aplicativos são abordados nesta obra. Por fim, o autor se pergunta se o Ocidente continua tendo condições de dominar o mundo hoje da mesma forma que sempre fez, ou se, na verdade, estaria indo rumo à decadência e à queda. Em Civilização, o autor nos traz a narrativa definitiva da história do mundo moderno. Deve ser incrível essa leitura. Então, aqui no sumário tem competição, ciência, propriedade, medicina, consumo, trabalho. Vou fazer a leitura desse livro e com certeza vou compartilhar com vocês, como todos os outros aqui. Vamos para os próximos. Ainda tem 2 pacotes para abrir aqui com vocês. Mais um dele, do mesmo escritor, O Horror da Guerra, uma provocativa análise da Primeira Guerra Mundial. Esse aqui eu estou com muita vontade de ler, mas é um calhamaço, então vou deixar para ler quando eu tiver de férias. Capa dura também, ilustrações, mesmo material, de qualidade, folhas amareladas. Gente, isso aqui é uma obra-prima. Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial matou cerca de 8 milhões de homens e destruiu as finanças da Europa. Para que todo esse sacrifício valeu a pena, ou a tragédia poderia ter sido evitada? Em O Horror da Guerra, o autor, um dos principais historiadores contemporâneos, faz uma profunda e inteligente análise sobre o conflito que assolou a Europa e o mundo entre 1914 e 1918. Ele aborda os reais motivos que levaram à guerra, a reação da população dos países envolvidos, as condições em que os soldados lutavam e o processo de formação da Entente e da Aliança. Ao final do livro, o autor leva o leitor a concluir que esta guerra foi o maior erro da história moderna. E aí, em tempos sombrios também de guerra, é um assunto que me interessa bastante. Então é isso. Quero muito ler em breve. Com certeza eu pretendo fazer um projeto pessoal aí, compartilhar também aqui com vocês. Então vai ter uma playlist nessa área sobre história. Na verdade, a minha intenção é fazer uma playlist para cada uma dessas áreas que eu estou lendo, tanto desenvolvimento pessoal, voltado para a área de negócios, ou desenvolvimento pessoal, enfim, de administração do tempo, a parte de história. Então vou organizar o canal com essas playlists, enfim, parte de ficção, não ficção, colocando cada um
em suas categorias. Um formato assim também de projeto, né? E o último livro, História do Século XX, de Martin Gilbert. Também saiu pela editora Crítica, capa dura, um livro que eu já estava de olho já há um tempo. De vez em quando ele esgota na Amazon, mas ele estava disponível, então aproveite quem tem interesse nessa obra. E um calhamaço, um outro livro que também tenho muita vontade de ler, mas no momento da correria que eu estou, não consigo ainda fazer esse projeto de leitura. Ilustrações. Bom, e aí ele vai dar, né, esse panorama do século XX. Para mim vai ser um excelente livro para poder me situar historicamente. E com relação ao sumário, tem a primeira década, 1900, 1909, e aí o caminho da guerra, 910 a 14, Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Depois de Armagedon, 1919, 25, e aí por aí vai. Pega a Segunda Guerra, recuperação e recaída, os desafios da modernidade. Parece ser muito interessante. Muita vontade de ler esse livro. Mas vamos lá. Aqui diz o seguinte: um dos maiores historiadores do mundo, o britânico Martin Gilbert, tomou nesse projeto o enorme desafio de sintetizar os principais momentos do século XX. Tudo que eu precisava também, para poder me situar nesses aspectos históricos. O resultado foi uma série magistral em 3 volumes, abreviada por ele mesmo em um único livro, A História do Século XX. Leitura obrigatória para todos que desejam entender o século mais importante e conturbado da humanidade. É um livro que atende ao que eu quero, ao meu interesse. Esse aqui foi o último livro dessa lista. A edição está incrível, espetacular. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu comprei recentemente na Livraria da Travessa. E conforme eu for fazendo, né, essas leituras, pegando esses livros para ler, eu vou compartilhando aqui com vocês. Daqui a pouco eu entro de férias, então provavelmente eu vou começar com os lançamentos para poder compartilhar com vocês. Esse aqui também são leituras de desenvolvimento pessoal, então são leituras que eu faço projetos pessoais, mas se vocês também tiverem interesse em compartilhar com vocês, eu compartilho. E esse aqui também, como eu falei, né, são os lançamentos, então em breve eu faço a leitura e compartilho com vocês. E se vocês já leram algum livro dessa lista, deixe aqui nos comentários como que foi sua experiência de leitura. Se você se interessou por algum livro, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Lembrando que comprando estes ou qualquer outro produto através dos links que eu disponibilizo aqui embaixo no box de informações, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Desde já agradeço a colaboração de todos vocês. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.